Fala galera do Camisas e Chuteiros, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e como prometido no unboxing, hoje é dia de análise da Penalty 7 Pro Econite Y2. Será que a nova versão ficou melhor do que a 7 Pro 21? Bora descobrir no vídeo de hoje. E após a análise, se você quiser comprar o modelo, deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Naquele mega unboxing da Penalty eu já mostrei, mas eu vou repassar aqui com vocês os 4 esquemas de cores que eu recebi. Esse aqui, o primeiro, que é o meu favorito, predominantemente branco, com detalhes em vermelho e preto. Gostei demais dessa combinação de cores, eu gosto muito de chuteiras brancas e essa aqui não foi diferente. Gostei muito mesmo, achei linda essa cor. Essa combinação de preto, laranja e branco já virou um clássico na linha, inclusive a 721 que meu pai usa é nessa combinação de cores aqui, que é uma cor muito boa também, gosto bastante. Essa combinação do preto predominante com detalhes em laranja e branco fica muito bonito. Essa aqui, turquesa com detalhes em coral e preto, também ficou bem interessante, eu acho que ela no pé vai ficar ainda mais bonita. É uma cor para quem gosta de uma cor um pouco mais extravagante em comparação com as outras duas que eu mostrei. E a quarta cor é esse azul marinho com detalhes em amarelo fluorescente e branco. É a cor que menos me agrada, tá longe de ser uma chuteira feia, mas entre as quatro é a que me agrada menos. Sendo muito sincero, é a cor que eu não compraria. E passando para a estrutura do modelo, a 7 Pro continua tendo um cabedal têxtil. Dessa vez ela voltou a ter a parte têxtil exposta aqui no cabedal. Lembrando que na 721 a Penalty utilizou essa aplicação texturizada, que me agradou muito, eu gostei. Aumentou a durabilidade, o toque do material é macio, mais rígido do que a nova, mas aumentou a durabilidade corrigindo um problema da Penalty 720, que muitos seguidores reclamavam que as partes onde o têxtil ficava aberto acabava rasgando com muita facilidade. Então na nova versão, as partes têxteis voltaram. Essa parte externa aqui é uma telinha um pouco mais grossa e na parte interna, na parte de baixo, tem um mesh que dá para ver aqui que é um pouco mais fino. Ela também conta com essa película de PU, assim como acontece em outros modelos da Penalty. E eu não senti esse toque aqui plástico, eu gostei do toque do cabedal. Tem um toque bem macio mesmo, bem suave. Claro que nos pontos onde existe essa película, ela vai ficar um pouco mais rígida, mas acredito que com o tempo, com o uso, ela vai acabar ficando um pouco mais maleável, mas inicialmente já é um cabedal bem macio mesmo. Para mim, esse ponto aqui do têxtil exposto me preocupa. Como eu falei, a parte externa aqui é um pouquinho mais grossa, é um material um pouco mais grosso, então pode ser que ele segure. É um modelo bem respirável mesmo, todas essas aberturas aqui, conta com aberturas aqui no solado para deixar o modelo bem respirável mesmo. Esse é um ponto positivo, mas a durabilidade me preocupa um pouco. Mas por ser um cabedal extremamente fino, a sensibilidade ao toque na bola eu tenho certeza que vai ser excelente. A sensibilidade pode ser prejudicada por um ponto que geralmente me incomoda nos modelos da Penalty, que é a largura do cabedal. Se o cabedal for muito fino, mas ele não abraça o pé, se o ajuste não for bom, a sensibilidade acaba ficando prejudicada. Geralmente é o que acontece comigo com os modelos da Penalty, já que a marca tem formas bem mais largas. Essa estrutura têxtil se estende por todo o peito do pé, formando um colar têxtil aqui também, que cobre todo o tornozelo, fica em torno do tornozelo mesmo. Esse colar tem uma boa elasticidade, a abertura aqui é bem generosa, então acredito que não deve ser difícil calçar essa nova 7, a 7 Pro Y2, mas o colar fica um pouquinho frouxo aqui, eu não acho que ele vai oferecer uma boa compressão. Como dá para ver aqui, tem uma pequena sobra, então eu gostaria que a Penalty utilizasse um nit mais compressivo aqui no peito do pé. Para mim, como eu tenho um pé de médio para fino e o ajuste dela é um pouco mais largo, acredito que vai ser da mesma forma aqui, se o colar têxtil oferecesse uma compressão maior, mas mesmo assim fosse mais confortável também, o ajuste, a sensação desse ajuste poderia ficar melhor no meu pé. Mas esse colar aqui, pelo menos a primeira impressão que eu tive com ele na mão aqui, é que ele não vai ser nada compressivo. A estrutura do revestimento interno do calcanhar aqui continua a mesma, bem acolchoado, geralmente é muito confortável. Não tenho problemas com esse revestimento da Penalty e justamente por ser muito confortável, mais uma vez eu esperei uma melhoria aqui no contraforte e não foi o que eu encontrei. Então o contraforte continua bem maleável, aparentemente muito parecido com o da 721.
Então eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, eu não gosto desse tipo de contraforte, eu prefiro um contraforte um pouco mais rígido, que me garanta mais proteção, mais estabilidade, um ajuste melhor aqui na área. Então, mais uma vez, o contraforte está bem maleável, pelo menos para o meu gosto. Eu gostaria que ele fosse mais rígido aqui, que entregasse um ajuste melhor, mais proteção. Ela conta com um puxador aqui para facilitar na hora de calçar, mas eu acredito que nem vai ser necessário, o colar é bem generoso mesmo. Mas voltando ao contraforte, esse modelo aqui é a Penalty Digital Pro Y2, vocês ainda verão a análise dela aqui do canal. E eu estava dando uma olhada nela antes de começar as gravações e eu percebi que ela tem um contraforte um pouquinho mais rígido. Uma estrutura como essa, na 7, já funcionaria muito melhor, já deixaria o modelo muito mais estável, com uma proteção melhor. Então aqui tem um contraforte mais rígido mesmo. Não é o contraforte mais rígido que eu vi na minha vida, mas já seria muito mais funcional. Para mim, funcionaria melhor na 7. Então eu gostaria que a marca realmente pensasse em utilizar esse tipo de contraforte na maioria de seus modelos, tanto para society como campo e futsal. Eu acredito que entregaria um ajuste melhor aqui na região, traria mais estabilidade, já que é um modelo que tem um perfil mais alto, com entressola bem macia. Então um contraforte aqui para dar mais estabilidade nessa região funcionaria muito bem. Aqui está um caminho que a Penalty pode seguir. Nenhuma novidade na palmilha. É aquela palmilha EVA toda perfurada. Se eu não me engano é a mesma palmilha desde a primeira Penalty 7 Pro. A espuma que a marca usa nela aqui é bem macia, mas acho que já está na hora da Penalty evoluir um pouquinho essa palmilha aqui. Dá para entregar uma palmilha com qualidade melhor, a marca tem tecnologia para isso. Por fotos, a nova entressola Neo Cushion assusta. A primeira impressão que eu tive é que ela parecia aquelas entressolas do Super Tênis de corrida. Continua sendo a Neo Cushion. Eu ainda preciso tirar a dúvida com a Penalty, eu não sei se é exatamente a mesma espuma ou se teve alguma alteração na composição, mas pelo menos no toque aqui na mão, parece que a espuma ficou um pouco mais firme, então pode ser que ela tenha ficado mais estável, mesmo sendo a entressola que aparentemente é muito alta, o que de fato vai amortecer não é toda essa parte aqui, então essa parte aqui ela acaba cobrindo um pouco do cabedal, essa parte mais alta aqui, eu acredito que a entressola deve pegar daqui para baixo, não dá para ter uma ideia aqui, dessa vez eu não vi o modelo desmontado, vou tentar conseguir uma imagem dela desmontada, mas não é isso tudo de amortecimento, não é isso tudo de entressola. Esse perfil dela é um pouco mais baixo mesmo. E a primeira sensação que eu tive com ela em mãos aqui é que está uma entressola mais firme do que era. Veremos com ela nos pés qual que vai ser a sensação de pisada, se continua entregando um ótimo sistema de amortecimento como entregava em gerações anteriores, mas mudou. Dessa vez a Penalty inovou aqui na entressola. As travas são mais ou menos as mesmas que eram utilizadas na Penalty 721. O formato, o tamanho, não vi tanta diferença assim. A forma como elas foram espalhadas no solado, que mudou um pouquinho, então muda um pouco o padrão, a distribuição, mas o formato das travas é basicamente o mesmo. Então acredito que ela vai entregar uma boa tração, principalmente em gramados sintéticos. Em gramado natural vai depender muito do estilo do jogador, do peso. Meu pai utiliza em gramado natural e não tem tantos problemas. Em outras gerações eu utilizei, eu só tive um desempenho melhor com gramado seco, com gramado molhado eu tive uma certa dificuldade, escorreguei um pouco, mas eu ainda vou levar o modelo para campo, fazer o teste. Eu gosto desse padrão com travas um pouco mais altas, mais finas, elas geralmente entram muito bem no solo e garantem uma boa tração, então pode ser que mude alguma coisa dessa vez. Veremos em campo. Pela parte de baixo aqui dá para ter uma noção melhor da espessura da entressola. Eu acredito que seja mais ou menos isso que a gente está vendo nessa abertura de ar aqui. Então não é uma entressola tão alta quanto parece ser. O solado continua tendo uma boa flexibilidade, só na parte frontal ele é mais estável aqui no médio pé e ele continua contando com o reforço em costura na biqueira, que eu vejo como um ponto muito positivo. Com o tamanho brasileiro 41, a Penalty 7 Pro Y2 pesa 297 gramas. Ainda é uma chuteira pesada, mas ficou bem mais leve do que a 721, que com a mesma numeração pesava 328 gramas. Ponto positivo, já começou a diminuir. E como eu já esperava, foi bem fácil calçar a 7Y2. O colar tem uma abertura bem generosa e apesar de não ter uma elasticidade muito boa, eu não tive nenhuma dificuldade para calçar, não precisei de calçadeira. Eu gostaria de ver esse colar, como eu falei anteriormente, eu gostaria de ver esse colar mais compressivo. Mesmo assim, é bem confortável,
Não senti nenhum ponto de pressão, nem na largura, nem no comprimento. Seguindo o padrão da linha, extremamente confortável desde a primeira vez que você coloca ela nos pés. Revestimento interno do calcanhar sempre muito confortável e acolchoado. E logo de cara eu decidi fazer um teste aqui um pouco diferente. Eu calcei ela e senti algumas sobras nas laterais. No par turquesa, eu calcei e fiz uma amarração mais simples, sem apertar os cadarços. Sobra muito espaço nas laterais e ela fica saindo no calcanhar. No pé esquerdo, azul marinho, eu fiz uma amarração muito mais firme. E à medida que eu apertei os cadarços, o cabedal abraçou melhor o meu pé e eu parei de sentir essa sobra exagerada aqui nas laterais. Então esse foi um ponto que me agradou nessa versão. Nos outros modelos eu não lembro de quando eu fazia amarração mais forte, desse ajuste ter ficado um pouco melhor. Foi o que aconteceu aqui. Claro que essa é apenas uma impressão inicial, ainda vou levar o modelo para campo, fazer todos os testes. Em campo mesmo que eu vou sentir se esse ponto fez diferença, mas nessa primeira impressão eu tive essa sensação e que me agradou. No pé que eu apertei bastante os cadarços, o ajuste ficou bem melhor, não senti ela extremamente larga no meu pé. E meu pé escorregou menos no calcanhar, menos porque tem uma sobrinha aqui. Lembrando que o tamanho 41 da Penalty tem 27,7 centímetros. A minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, com 27 centímetros e meio. O problema é que o tamanho 40 da Penalty mede 27,3, que é a medida exata dos meus pés. E nas vezes que eu tentei experimentar um par 40, acabou ficando muito apertado. Tanto que no meu pé esquerdo, que é um pouquinho maior, o ajuste já está muito bom, não sinto nenhuma sobra. No pé direito, que é um pouquinho menor, sobra um pouquinho. Mas eu realmente não acredito que pegando um tamanho menor, o ajuste ficaria muito melhor, talvez ficasse desconfortável. Pelo menos nessa análise inicial, a minha recomendação é de numeração regular. Eu deixei a tabela da Penalty na tela para vocês tentarem identificar onde o pé de cada um de vocês vai se encaixar melhor. Pelo menos por enquanto, no meu pé, eu tenho que manter o 41 com 27,7 centímetros, sobra um pouquinho aqui no pé direito, mas eu acredito que mesmo com a 7 Pro, o tamanho 40 com 27,3 ficaria à conta ou até incomodando, provavelmente incomodando, porque essa é exatamente a medida do meu pé. Mas apesar de continuar sendo uma chuteira com forma bem mais larga e funcionando muito bem para quem tem os pés largos ou o peito do pé alto, dessa vez fazendo uma amarração mais apertada, realmente eu senti a diferença. O cabedal abraçou melhor os meus pés. E como eu já falei, veremos se vai permanecer assim em campo. E em relação à entressola, eu realmente senti ela um pouco mais firme, um pouco mais estável do que era anteriormente, mas continua entregando uma pisada mais suave, mais macia, principalmente aqui na área do calcanhar. Mas eu também vou avaliar melhor esse ponto no teste em campo. E também vou tentar tirar algumas dúvidas mais técnicas com os parceiros da Penalty. A Penalty 7 Pro Econite Y22 chegou ao mercado custando R$ 429,99, mas eu já encontrei o modelo em algumas promoções por até R$ 300. Continuo achando o modelo extremamente confortável, mas eu quero avaliar mais alguns pontos antes de falar sobre custo-benefício. Espero que dessa vez o ajuste fique melhor em campo e eu consiga utilizar o modelo. Sempre recomendo, mas eu não consigo usar por conta da largura. O que você achou dessa análise inicial da 7 Pro Y22? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Penalty Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!